Olá a todos. Eu venho apresentar o PADME, que é o Protocolo de Antisepsia e Desinfecção Massiva frente ao novo coronavírus. O PADME se propõe a estruturação e a implementação de barreiras químicas eficazes como medida de proteção contra o novo coronavírus. Eu sou Marcelo Soares Crespo, farmacêutico bioquímico, professor da pós-graduação em farmácia clínica da UNIG e ex-professor de tecnologia farmacêutica da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ministrava aulas de antissépticos e desinfetantes. Eu tenho estudado sobre coronavírus já há algum tempo, já tinha estudado sobre os coronavírus da SARS e da MERS, há anos atrás, e quando soube da notícia desse novo coronavírus, mais ou menos em meados de janeiro, comecei a estudar. E foi chocante para mim, nesse período, descobrir a enorme sobrevivência do novo coronavírus fora dos hospedeiros. A sua persistência em superfícies por até 9 dias, como diz o professor Günter Kampf, da Universidade de Greifswald, na Alemanha, e também agora, segundo dados recentes do Yamagishi, do Japão, a partir de ensaios no navio Diamond Princess, que estava preso no porto de Tóquio e que foi investigado, e fizeram ensaios nas cabines abandonadas depois de 17 dias, e aí encontraram ainda RNA do novo coronavírus. Então é bem possível que essa sobrevivência seja maior do que foi colocado aí pelo professor Kampf em relação aos coronavírus da SARS e da MERS. E isso é o que explica a eficácia de contágios e essa propagação desenfreada do novo coronavírus, de modo a causar essa pandemia. Então, essa foi a informação de origem para a proposição desse protocolo de antisepsia e desinfecção massiva, o PADME, né, através do uso de antissépticos e desinfetantes eficazes, com base em dados de ensaios desses agentes biocidas frente a coronavírus da SARS e da MERS, que eu comecei a investigar em toda a literatura, fazendo uma detida investigação de toda a literatura. Então, creio eu que, depois do isolamento social, nesse momento, o PADME é a segunda medida mais importante para bloqueio da disseminação do novo coronavírus no nosso meio, e está aí a justificativa assim, indiscutível para sua implementação em toda a sociedade brasileira, em todas as esferas, que é o que estou apresentando agora nas mais diversas situações. Tá? É importante que as pessoas atentem para que a transmissão objeto-pessoa, a partir de um objeto previamente contaminado por alguém que tocou, alguém infectado que toca um objeto, esse objeto tem na sua superfície esse RNA do novo coronavírus e dias depois pode infectar uma pessoa que toque e depois se auto-inocule, colocando as mãos na boca, nas narinas ou nos olhos. O PADME propõe, além da sua aplicação geral para toda a sociedade, um reforço de aplicação de antissépticos e desinfetantes nos grupos de trabalho essenciais, que são os profissionais da saúde e também os trabalhadores de serviços essenciais à vida e à ordem, como, por exemplo, os policiais militares, bombeiros, né? Profissionais que cada vez mais trabalharão nas ruas em função do avanço da enfermidade na nossa sociedade e também com as medidas de isolamento que diminuem a circulação, mas ao mesmo tempo também criam barreiras e dificuldades para a população de uma forma geral, né?
Também o PADME visa reforço, né, de medidas de antisepsia e desinfecção massiva aos profissionais que produzem alimentos, nas indústrias de alimentos, os profissionais das indústrias farmacêutica, os gestores públicos municipais, estaduais e federais, que conduzirão os rumos da sociedade brasileira no transcurso dessa epidemia no nosso país. E o que é bastante interessante e é um foco que tem que ser cuidado com muita atenção, que é o grupo de jovens entre 20 e 29 anos, que segundo um trabalho sul-coreano recente, muito recente, do mês de março, que esse grupo talvez tenha muito menos sintomas óbvios da Covid-19, mas que são os carreadores primários da Covid-19 para toda a sua comunidade, sendo, portanto, assim, transmissores absolutamente perigosos, porque eles infectam silenciosamente. Talvez tenham uma coriza, talvez tenham uma dor de cabeça, mas não tem, talvez por características individuais ou por uma imunidade mais reforçada nessa juventude, e, desse modo, acabam transmitindo e infectando um grande número de pessoas, principalmente porque esse grupo de indivíduos também tende a circular mais, tende a se reagrupar mais e a participar de convívio social mais intenso nessa faixa etária. Então, nesse gráfico, olha, nós temos aqui em vermelho 29,9% de potenciais carreadores primários nessa faixa etária. São 30% dos potenciais transmissores nessa faixa etária. Isso não fica evidente aí no caso italiano, simplesmente porque a Itália não testou esse grupo. A Itália só testou o grupo de pessoas internadas ou em situações mais graves. Então, o PADME prevê ações de antisepsia, que é a aplicação de produtos antissépticos sobre a pele ou mucosas, né, nas mãos e antebraços de todas as pessoas para eliminação de uma possível carga viral, também nos lábios, língua, dentes, mucosas da cavidade oral, narinas, mucosa orofaríngea e também nos globos oculares e canais lacrimais, principalmente no caso dos profissionais que estão na linha de frente e que possam vir a se infectar acidentalmente através de uma exposição ocupacional no curso da sua atividade laboral. Então, caso aconteça uma exposição indesejável, há medidas antissépticas previstas aqui no PADME, que falarei mais adiante, para proteção desses profissionais no caso dessa exposição ocupacional. O PADME também prevê o uso desses antissépticos, né, na derme mucosa de pacientes infectados e daqueles pacientes internados em hospitais, né, que vão necessitar não somente de uma higiene diária, rotineira, mas também, seguida a higiene, a antissepsia. Além disso, o PADME inclui a desinfecção massiva no entorno humano das residências, objetivando uma barreira de proteção em relação ao ambiente externo, com medidas que devem ser implementadas e alicerçadas em 4 agentes antissépticos e desinfetantes, que são propostos aqui no PADME, e também, além das residências, nas áreas de uso comum, né, nos edifícios, nas escolas, né, que podem vir a ser hospitais improvisados, nos shoppings, cinemas, locais grandes que podem vir a ser transformados em hospitais de campanha, os quais incluo aqui também, nas farmácias, laboratórios de análises clínicas, supermercados, padarias, enfim, todos os estabelecimentos comerciais que estão funcionando nesse período de quarentena e que, portanto, tem um certo afluxo de pessoas, mesmo que reduzido. Então, os gestores municipais, estaduais e federais têm que focar a atenção
em relação à desinfecção do entorno desses estabelecimentos comerciais, além das medidas de desinfecção que esses estabelecimentos utilizarão internamente, né? Também as repartições públicas municipais, estaduais e federais, que deverão adotar essas medidas, né, de desinfecção, além das medidas individuais de antisepsia, e também nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, e também nas farmácias e laboratórios onde há testagem de suspeitos, né? Nós vamos ter muitas testagens cada vez mais, espero que sim, porque isso é uma forma de segregar pessoas positivas, né, de modo que possam ser isoladas para interromper um ciclo de transmissão, né? E também nos transportes, todos os tipos de transporte, né, tanto nas estações, né, rodoviárias, ferroviárias, mas também nos meios de transporte, né, aéreo, fluvial, marítimo, rodoviário e ferroviário, né? Também nos táxis, né? Nos transportes de todo tipo, inclusive nos automóveis e motocicletas das pessoas, né? E também incluindo aí as ambulâncias e viaturas da polícia e bombeiros, porque essas viaturas, em muitos dos casos, estão transportando pessoas para os hospitais, pessoas que têm o potencial de estarem positivas para a Covid-19 e, portanto, essas viaturas precisam, a cada utilização, né, o PADME prevê que é necessário a cada utilização da viatura que seja feita uma desinfecção do seu interior, onde essa pessoa é transportada, e também nas maçanetas, né, das portas do veículo, né, em tudo que for tocado, em tudo que tiver contato com essa pessoa. Antisepsia massiva, onde se aplica? Como já falei, nas mãos, antebraços de todos, principalmente os profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente, diretamente lidando com os pacientes positivos para coronavírus, né, pacientes internados, às vezes em isolamento nas UTIs, então é importantíssimo a antisepsia massiva. O que significa massiva? É absolutamente obsessiva, frequente, a cada intervenção com cada paciente. Então, entre cada procedimento ou entre cada ação em determinado paciente, é preciso ser feita essa antisepsia massiva do profissional e também trocas dos EPIs que poderão ser, sim, reaproveitados, dependendo da situação, fazendo-se uso desinfetante de soluções eficazes frente aos coronavírus, com exposição em tempo suficiente para que essa desinfecção seja efetiva e realmente possa transformar esse EPI utilizado previamente em um EPI livre, né, de partículas ativas do novo coronavírus, né? A antisepsia massiva também na derme geral, especialmente nos pacientes positivos em internação hospitalar, na sua higiene também, né, da mucosa anal, genital, ocular, no caso da exposição ocupacional, né, acidental, né, ao novo coronavírus, possivelmente através do trabalho, né, dos profissionais de saúde que podem, sim, se não tiverem a devida proteção, se infectarem a partir dos pacientes, né? A antisepsia também orofaringe é interessante. Uma pessoa que esteja no ambiente, por exemplo, com uma pessoa potencialmente positiva e que espirrou muito próxima, é sabido que o espirro gera partículas aerossolizadas com diâmetro menor do que 5 micra. Essas partículas têm realmente a capacidade, né, de invadir o trato respiratório, né, as vias aéreas superiores. Então, nesse caso, há sim uma possibilidade de inativação
desse coronavírus que chegue ao trato respiratório, né, na mucosa orofaríngea, se for feita imediatamente uma lavagem nasal, que veremos adiante, com uma solução eficaz, apropriada e que tem uma rapidez muito grande de segundos de inativação do novo coronavírus. E a quem compete essa antisepsia massiva? A todos, né? A todas as pessoas, né, em relação a todos os locais e objetos de uso compartilhado. Então, toda pessoa que sair do seu isolamento, né, que for ao supermercado, à farmácia, for a locais públicos para fazer alguma atividade física, né, para tomar sol. Então, é importante que todos tenham cuidado de não tocar as coisas sem previamente desinfetar e também não deixar coisas infectadas, né, tenham consciência, né, para outros, né? Também aos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e auxiliares envolvidos nessas ações, né, diretas, né, com pacientes. E também os farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, biólogos, médicos, fisioterapeutas, quaisquer profissionais que atuam nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, no NASF, nas farmácias, nos laboratórios de análises clínicas, antes e após lidarem com materiais biológicos de pessoas infectadas ou potencialmente positivas para a Covid-19, no caso das testagens que serão feitas, né, nas farmácias, nos postos de saúde e nas unidades hospitalares. E a desinfecção massiva, a que se aplica? E quem é responsável por isso, né? A tudo que vem do exterior. Então, tudo que chega à casa, vamos falar primeiro da residência, né? Tudo que chega tem que ficar do lado de fora e é preciso ser desinfetado. Sapatos, roupas, no caso de exposições, imagine que alguém espirra próximo. É possível que na sua roupa tenha alguma partícula ativa do novo coronavírus, caso aquela pessoa seja positiva para a Covid-19. E também chaves de uso partilhado, acessórios, alimentos. É possível que alguém que trabalhe no supermercado, positivo para a Covid-19 e ainda num período assintomático, já esteja transmitindo, mesmo assintomático, e ao tocar uma embalagem de alimento, o vírus fica ali ativo por até 9 dias, segundo o professor Kampf, e alguém que compra esse produto, leva para casa, leva o vírus para casa, né? Então, além disso, todos os objetos pessoais, né, as superfícies de toque compartilhado, como botões de elevadores, os interruptores de luz, corrimões, cadeiras ou braços de cadeiras, né, que estejam nos locais públicos, nas áreas públicas, nas áreas comuns dos edifícios, nas praças, ruas, shoppings, nos bancos, né, nos supermercados, nas padarias, nos estacionamentos, enfim, todas as coisas que sejam tocadas coletivamente, né? Atenção também à importância dos restaurantes e estabelecimentos que realizam preparo de quaisquer tipos de alimentos, de desinfetarem massivamente os alimentos que produzem e também todos os instrumentos utilizados, né? Todos os talheres, né? Panelas, tudo necessita de absoluta desinfecção e que pode ser feita também com água fervente nesses casos, né? Das indústrias de alimentos e também dos restaurantes que produzirão alimentos para fornecimento em marmitas ou mesmo que com entrega remota, né? Entrega em domicílio nesse momento, né? E aplica-se também a desinfecção massiva, principalmente nos hospitais, nas unidades básicas de saúde e nas farmácias, laboratórios de análises clínicas, que lidarão com pacientes, com exames de pacientes positivos, ambulâncias, viaturas policiais e bombeiros, como já falei, que poderão transportar pessoas potencialmente positivas para a Covid-19 ou realmente pacientes infectados, e
quaisquer outros profissionais que possam ter contato com materiais biológicos de indivíduos suspeitos, como é o caso do pessoal da limpeza, né, urbana e pessoas ligadas ao trato dos resíduos hospitalares e dos resíduos nas farmácias, né? Pessoal que trabalha com o tratamento de resíduos e com o lixo hospitalar. Então, muito importante atenção para esse fato. E também com os resíduos, né, e com as secreções e excrementos de pacientes positivos para coronavírus, como é o caso que li sobre um grande número de infecções de enfermeiros e técnicos de enfermagem que se contaminaram a partir das fezes de pacientes positivos, que tem cerca de 29% de material biológico ativo do novo coronavírus e são altamente infectantes. A desinfecção massiva compete a qualquer cidadão como dever cívico individual para o bem da coletividade, aos gestores das instituições e empresas no âmbito dos estabelecimentos, né, instituições e empresas privadas, também aos gestores dos poderes públicos municipais e federais e estaduais, né, que têm o dever nesse momento de coordenar ações de desinfecção massiva dos ambientes de uso comum nos municípios, principalmente no entorno de todos os estabelecimentos que funcionam nesse momento para atender a sociedade. As farmácias, os supermercados, as agências bancárias, enfim, todos os estabelecimentos que mantêm o seu funcionamento por serem essenciais, especialmente o entorno dos hospitais e das unidades básicas de saúde, onde a população afluirá para receber os serviços de saúde, e é importantíssimo que o poder público municipal, auxiliado pelos poderes públicos estadual e federal, através do Ministério da Saúde e das autarquias federais relacionadas à saúde, apoiem e façam acontecer a desinfecção do entorno desses locais. Creio que no momento adiante, quando a epidemia avançar ainda mais no cenário da sociedade brasileira, creio que as Forças Armadas a comando do governo federal virão para as ruas no sentido de reforçar o contingente de trabalho para a desinfecção massiva em cada município, em cada distrito, em cada localidade desse país. Em casa, é importante delimitar mesmo que uma área pequena e é preciso entender que o PADME propõe a estruturação mínima de uma área suja e uma área limpa. A área suja tem que ficar em contato direto com a porta que delimita o ambiente externo. Se você mora num apartamento, por exemplo, né, no seu andar, a porção imediatamente exterior à sua porta pode ser essa área suja, onde você coloque ali uma mesa, uma pequena mesa, que seja somente para essa finalidade, um banco ou uma cadeira para sentar no caso de tirar o sapato, e também um cesto para roupa com um saco, né, de lixo, mas creio que é imprescindível, tenho pensado muito nisso, que ao invés desse cesto para roupa, que fosse um balde com uma solução desinfetante para que a roupa possa ser tirada e colocada em imersão nessa solução desinfetante, porque o período de exposição é muito curto. Em apenas 3 minutos de exposição dessa roupa na solução desinfetante, a roupa já estará livre de partículas ativas do novo coronavírus, podendo ser levada para lavagem normal, à mão ou à máquina, como se faz em casa normalmente, né? Então, é preciso que
nessa área suja tenha também uma bacia ou uma pequena cuba para estruturarmos um lava-pés, ou seja, chegamos, sentamos, tiramos o sapato e colocamos esse sapato dentro da cuba por alguns minutos, 3 minutos é o suficiente, e logo depois o sapato é colocado, já pode vir para a área limpa, para dentro da casa e ser colocado inclinado para secar. Somente isso. No caso de chegar alguma pessoa em casa para fazer um serviço essencial, como um serviço elétrico, se a casa ficar sem luz, por exemplo, é imprescindível desinfetar o sapato da pessoa e que esse contato dentro da sua residência seja mínimo, tá bem? Esse balde ou recipiente para imersão da roupa também pode se prestar à imersão de outros objetos, por exemplo, dinheiro. Nós temos aqui em casa uma cuba onde colocamos o dinheiro em imersão nas soluções desinfetantes, todas elas absolutamente eficazes frente ao novo coronavírus, e tudo que for desinfetado, submetendo-se a esse desinfetante num tempo de exposição adequado, passa da área suja para a área limpa. Então, essa barreira química é que precisa ser estruturada na sua residência e também nos locais de trabalho que ainda funcionam como serviços essenciais. Também nas farmácias é preciso estruturar essa área limpa, não é? Delimitar a área de acesso dos clientes, nos supermercados também, reduzir a quantidade de clientes e realmente implementar zona suja e zona limpa. Outras medidas adicionais que podem ser interessantes, que o PADME também se propõe a estruturar, é o uso, por exemplo, nos arredores dos hospitais ou nos acessos de locais de necrotérios, de cremação de corpos que teremos, nos hospitais, nos municípios ou distritos, por exemplo, municípios menores que queiram realmente fazer uma barreira de entrada na cidade. Isso não consegue fazer isso em cidades grandes, municípios grandes, mas em municípios pequenos sim, é possível. Fazer um lava-rodas para os carros que também podem carrear de outras cidades partículas com o coronavírus, o novo coronavírus ativo, né? A estruturação de lava-pés também nas entradas de estabelecimentos comerciais, de hospitais, com bacias, né, com soluções providas de desinfetantes, e também nos estabelecimentos que ainda funcionam e que necessitam de ter essa medida para que todos os seus trabalhadores passem por essa barreira e desinfetem os seus calçados com essa solução desinfetante logo nesse limite da área suja, né, com a área interna do estabelecimento. Além disso, precisamos ter também molhos, né, com solução desinfetante para as máscaras, luvas, óculos e outros objetos pessoais que vêm da rua. E uma medida bastante interessante e que tem sua pertinência, que é a adição de desinfetante no vaso sanitário previamente ao uso, antes da defecação. Principalmente no caso de pessoas que já estão positivas para o novo coronavírus. Porque realmente as fezes têm quase 30% de capacidade infectiva. Então, ao colocar previamente na água do vaso sanitário, aí proponho a adição de cerca de 50 mililitros da água sanitária comprada nos supermercados, água sanitária que tem o teor de 2 a 2,5% de cloro ativo, tá bem? Isso considerando-se os vasos sanitários mais modernos, que têm um armazenamento de cerca de 1 litro de água, e estaríamos assim fazendo uma solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. Então, quando as fezes caem ali nessa solução, já há
uma inativação num tempo de pelo menos 1 minuto de contato dessas fezes no vaso sanitário com a solução que se formou ali da água do sanitário com os 50 mililitros de água sanitária com teor de 2% de cloro ativo. No caso de vasos sanitários que tenham maior quantidade de água, essa quantidade de água sanitária deve ser proporcionalmente aumentada. Isso também é essencial para a questão da descarga que pode formar aerossóis, né, com partículas ativas do novo coronavírus. Isso tem sido relatado em vários trabalhos que têm sido feitos na Coreia, na Itália, e que demonstram o grande potencial de contaminação dos sanitários, né, na infectividade de pessoas pelo novo coronavírus. Então essa medida assim, é absolutamente importante e tem se falado muito pouco da contaminação fecal-oral no caso da Covid-19. Então, depois de falar de todas essas propostas do PADME, que é o Protocolo de Antisepsia e Desinfecção Massiva, aqui estão as soluções antissépticas e desinfetantes efetivas contra o novo coronavírus, preconizadas no PADME. Lembro-me que no dia 15 de fevereiro, na Globo News, o André Trigueiro questionou: será que só existe o álcool gel? Não existe nenhum outro tipo de produto? E eu já estava aqui do outro lado da tela, gritando há 1 mês para o mundo, falando dessas 4 possibilidades antissépticas e desinfetantes, que são as soluções de povidina iodada a 0,25%, no caso, a solução de povidina a 0,05% é somente para lavagem ocular em caso de acidentes, né, no caso de uma exposição a material biológico, principalmente no caso de profissionais da saúde, essa concentração menor é somente nesses casos de lavagem ocular ou lavagem nasal, para uso nas residências e na desinfecção ou antissepsia em geral, é a solução de povidina iodada a 0,25%, a solução de peróxido de hidrogênio a 0,5%, as soluções de hipoclorito de sódio entre 0,1% e 0,5%, e as soluções e géis etanólicos entre 62% e 95% peso-peso. Essas soluções são propostas aqui no PADME com base em evidências de eficácia através dos ensaios de diversos desses agentes e soluções biocidas frente aos coronavírus da SARS e da MERS, e que tiveram realmente eficácia de ação nessas concentrações. Essas soluções são de simples preparo e são extremamente baratas. No momento em que só se fala do álcool em gel ou de soluções alcoólicas a 70%, e sendo o álcool bastante escasso nesse momento e a um preço absurdo, creio eu que essas soluções são extremamente baratas, principalmente no caso da solução de povidina iodada a 0,25%, que é tão efetiva quanto o álcool gel ou líquido a 70%, e que faz o serviço de desinfecção e antissepsia do álcool a 70% em 1/4 do tempo. Enquanto o álcool precisa de 1 minuto de exposição para a inativação dos coronavírus, essa solução de povidina iodada a 0,25% faz o mesmo serviço em apenas 15 segundos. Então, é absolutamente essencial a povidina iodada no protocolo de antissepsia e desinfecção massiva. Absolutamente. E é um produto extremamente barato. Quando comecei a fazer a pesquisa mercadológica, a iodopovidona ou povidina iodada, ou iodopolividona ou polividona iodada, tem vários nomes, não é? E comercialmente são encontradas várias marcas. E o custo que averiguei na época era de R$ 5,90, mas até R$ 7,00 se encontra esse produto hoje. São 100 mililitros, que
diluídos 40 vezes, nós obtemos, aí no caso, 100 mililitros, que é o frasco inteiro, em 3 litros e 900 ml de água. Pode ser água filtrada da rede de abastecimento público da sua casa. Você obtém 4 litros de solução de povidona iodada 0,25, ao custo aí estimado de R$ 1,50. Bastante barato, é o que nós temos usado aqui em casa, com muita eficácia aí para ação de germante na pele, né, de mãos, braços, também da orofaringe, né? Tem um dia em que saí, achei que uma pessoa espirrou numa certa distância, eu logo fui para casa e fiz uma lavagem nasal, que vou estar demonstrando num vídeo futuro, né, com a solução de povidina iodada, e creio que está tudo bem. Tá bem? No caso também a desinfecção de frutas, de embalagens de alimentos, tudo que chega a casa, nós preferimos aqui o uso da solução de povidina iodada. Preferimos inclusive em relação ao álcool, ela é melhor do que o álcool nesse sentido. Atenção para que a desinfecção de frutas seja feita com a povidina iodada somente nas frutas as quais não comemos a casca. As frutas que se come a casca ou frutas, como por exemplo o morango, nós devemos utilizar outras soluções. Outra solução antisséptica e desinfetante bastante eficaz contra o novo coronavírus é a de peróxido de hidrogênio a 0,5%, também extremamente simples de preparar, facilmente encontrada no mercado, através da água oxigenada 10 volumes, encontrada em frascos de 100 mililitros. E essa água oxigenada 10 volumes corresponde ao peróxido de hidrogênio a 3%, que deve ser diluído 6 vezes para a obtenção da solução a 0,5%. Então basta diluir o conteúdo de 100 mililitros da embalagem inteira da água oxigenada 10 volumes, em 500 mililitros de água deionizada ou destilada. Atenção, porque tem que ser água deionizada ou destilada, senão teremos interferência de matéria orgânica ou de íons que podem realmente inativar o peróxido e essa solução não ter efetividade frente ao novo coronavírus. Então é importantíssimo que seja utilizada a água deionizada. E eu tenho dito que um deionizador de água hoje, ele é encontrado no mercado por R$ 150, em média R$ 150, R$ 200, e tem uma capacidade de produção de 100 litros de água deionizada por hora. As farmácias de manipulação, todas elas, creio eu, em sua grande maioria, têm um aparelho deionizador que tem essa capacidade de produção de 100 litros hora. Então, durante 8 horas de trabalho é possível produzir 800 litros de água. Então, como uma questão de saúde pública e emergencial, peço a todos os colegas farmacêuticos que doem a água deionizada para as pessoas que queiram preparar essa solução de peróxido de hidrogênio a 0,5%. Compram na sua farmácia a água oxigenada 10 volumes e você doa a água deionizada ou cobra um custo simbólico somente pela embalagem, não é, dessa água deionizada. Aqui está uma outra proposta agora destinada aos gestores municipais, estaduais, federais, gestores da saúde, né, para a produção dessa mesma solução de peróxido de hidrogênio a 0,5% numa escala maior. Essa preparação pode ser feita a partir do peróxido de hidrogênio 200 volumes, que é o peróxido de hidrogênio a 50%, e que tem um custo aí de menos de R$ 50, que diluídos os 5 litros em 495 litros de água deionizada, a mesma água deionizada, que é possível com esse pequeno desmineralizador produzir 800 litros por dia. Então podemos fazer com um custo de menos de R$ 100, 500 litros dessa solução de peróxido de hidrogênio a 0,5%, que recomendo que seja uma solução que pode ser utilizada com enorme eficácia para a desinfecção das ruas, dos ambientes públicos,
não é, das maçanetas de portas de estabelecimentos, né, dos lados externos, né? E essa solução ela é antioxidante, mas depois de liberado o oxigênio nascente, o resíduo é somente água, então não fica nada que seja tóxico, nada que seja corrosivo para nenhum tipo de superfície. Então é uma solução de escolha e que os chineses estão nebulizando, né? Eu recomendo o uso dessa solução através de nebulizadores, aspersores costais de 20 litros, como esses utilizados na agricultura, né, para uso na lavoura, e que podem sim, através de um exército aí de trabalhadores, né, comunitários, desinfetarem as nossas ruas. Recomendo também para as pessoas, principalmente no inverno, nos locais que venta muito e que o ambiente esteja muito seco e que assim possam ser levantadas as partículas de poeira no ar, né, que façam essa aspersão com esse desinfetante nas frentes da entrada das suas casas para realmente inibir essa possibilidade de entrada do novo coronavírus. Outra solução antisséptica e desinfetante muito útil é a de hipoclorito de sódio entre 0,1% e 0,5%. E digo aqui que para as coisas que estejam aparentemente bastante limpas, como é o caso das verduras, legumes que compramos, né, no supermercado, os alimentos que trazemos para casa, basta a solução a 0,1%, que seria diluir a água sanitária com um teor de cloro de 2%, diluí-la 20 vezes. Então, uma medida, um copo de água sanitária para 20 copos de água filtrada advinda da rede de abastecimento público da sua casa. Tá bem? No caso de lava-pés, por exemplo, em que utilizamos para sapatos que vêm da rua e que pisamos coisas de todo tipo, né? Alguém pode cuspir na rua e esse material, essa secreção seca e depois vai estar na poeira ou no local que a pessoa pisa, vai trazer o vírus para casa no solado do sapato. Então, nesse caso, eu recomendo para os lava-pés solução de hipoclorito de sódio a 0,25% ou até 0,5%, que é uma concentração mais forte e deixa uma reserva de cloro maior a ser útil por mais tempo ou ter uma eficácia de ação mais rápida e mais efetiva frente ao novo coronavírus. Importantíssimo que as recomendações de uso da água sanitária para desinfecção de frutas, de verduras, né, de alimentos em geral, normalmente é de diluição de uma colher de sopa em 1 litro de água. Normalmente os nutricionistas recomendam isso, os engenheiros de alimentos, mas nesse caso, frente ao novo coronavírus, é preciso uma concentração maior. Então, a solução de hipoclorito entre 0,1% e 0,5% é maior do que simplesmente essa colher de água sanitária em 1 litro de água. Então, estejam atentos para a medida. É preciso, pelo menos, no mínimo, não é? A diluição da água sanitária a 2%, 20 vezes para obter a solução a 0,1%. Tá bem? Além dessas, as soluções etanólicas entre 62% e 65% peso-peso, para antisepsia das mãos, né? E também de embalagens, de maçanetas, de locais de toque partilhado. É bastante importante o uso do álcool gel ou do álcool líquido. Eu prefiro o uso de soluções etanólicas 70% e superiores. No caso do álcool especificamente, para uso frente a bactérias e fungos, a solução a 70% é sempre a mais efetiva, mesmo em relação às soluções etanólicas mais concentradas, de graduação superior. Mas no caso do novo coronavírus,
quanto maior a concentração alcoólica, a graduação alcoólica, maior a efetividade. Então, soluções etanólicas a 80% têm sido recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e ainda assim, soluções a 90% e a 95% peso-peso são mais efetivas do que as soluções etanólicas inferiores aí, a 70%. Entretanto, quanto maior a graduação alcoólica, maior a evaporação e o menor tempo de contato dessa solução etanólica na superfície ou na derme. Então, também, isso minimizando o tempo de contato, nós vamos ter uma menor efetividade frente aos coronavírus, né? Então, por exemplo, a solução de povidina iodada, ela é feita em água. Então, a evaporação é muito menor do que o álcool e isso garante um tempo de exposição maior, no caso da povidina iodada, e que necessita, curiosamente, de 1/4 do tempo em relação à solução etanólica. Apenas 15 segundos, né? Eu tive o cuidado de fazer aqui um gráfico em que apresento uma pesquisa de mercado, onde observamos que o etanol, nesse momento, dentre os 4 agentes biocidas, antissépticos e desinfetantes propostos no PADME, que é o Protocolo de Antisepsia e Desinfecção Massiva, o etanol é o mais caro e o menos disponível no mercado nesse momento atual na sociedade brasileira. E em termos de eficácia, vejam que é bastante semelhante entre todos os produtos, sendo que a povidona iodada é ligeiramente mais eficaz no sentido de que faz o mesmo serviço em cerca de 1/4 do tempo em relação aos outros agentes antissépticos e desinfetantes. Bem, quais são então as medidas no PADME para proteção específica aí dos profissionais da saúde? Eu proponho aqui, através do PADME, o uso antisséptico da iodopovidona, ou a povidina iodada a 0,25%, para lavagem nasal e gargarejos, caso haja exposição direta das vias aéreas superiores, dos profissionais da saúde que estão lidando com profissionais positivos para a Covid-19. E o procedimento é diluir cerca de 2,5 mililitros, que equivale a 30 gotas da solução de PVPI a 10%, em cerca de 100 mililitros de soro fisiológico. Então, após essa diluição, o profissional pode colocar essa solução diluída em uma seringa e inclinar lateralmente a cabeça para a esquerda e fazer a lavagem a partir da narina direita. E depois, ao contrário, inclinar a cabeça para a direita e fazer a lavagem a partir da narina esquerda. Tendo cuidado, né, de permanecer, logo depois que injetar pela via nasal essa solução antisséptica, deixar um tempo mínimo de contato, que seria de 15 segundos, e isso pode inativar completamente a partícula ativa do vírus que tem entrado nessa mucosa orofaríngea da pessoa. No caso, também havendo a necessidade desses bochechos e gargarejos com essa mesma solução. Tá bem? E a justificativa desse uso, não é, que está num protocolo chinês, né, de proteção de profissionais da saúde, é que a povidina iodada tem a capacidade, né, de remover a protease oral que ajuda na replicação viral. O seu tempo de atuação assim é extremamente rápido e necessita assim apenas de 15 segundos de exposição, e também ajuda, né, nas medidas de higiene, né, contra patógenos respiratórios, não só o da Covid-19, que é o novo coronavírus, mas também H1N1. Então isso também vai ajudar na prevenção de outras infecções por outros vírus, né? E a PVPI, segundo essa literatura, não causa irritação ou dano à mucosa oral,
mesmo em uso prolongado, e mesmo que haja uma pequena absorção sistêmica do iodo, não é comum ocorrer nenhuma disfunção tiroidiana. Outra proposta também para a proteção dos profissionais da saúde, né, é o uso da solução de povidina iodada a 0,05%, ou seja, numa concentração que é 1/5 da solução anterior, para a lavagem ocular da membrana mucosa ocular, né, por alguns minutos. E isso pode ser preparado utilizando-se também as 30 gotas de povidina iodada a 10%, num frasco inteiro de soro fisiológico, que é aquele frasco de meio litro, e que então vai ser utilizado para fazer essa irrigação ocular, né? Objetivando-se a inativação de partículas ativas do novo coronavírus, no caso de pessoas profissionais de saúde que possam ter tido algum tipo de exposição a material biológico, né, de pacientes, né, sangue, secreções ou até mesmo matéria fecal e fluidos corporais desses pacientes. Isso também é válido para o pessoal que lidar com os corpos das pessoas, né, no transporte, né, nos necrotérios. Isso também é absolutamente válido nessas situações. Como eu disse, as soluções desinfetantes para aplicação em larga escala devem ser utilizadas, devem ser admitidas dentro dos protocolos de desinfecção dos municípios, né, e com a ajuda, né, do poder público estadual e federal nesse sentido. E recomendo o uso do peróxido de hidrogênio a 0,5%, que tem um custo baratíssimo se for produzido em larga escala, de cerca de 10 centavos o litro ou menos, né, não considerando aí os valores de mão de obra e também de embalagens para essa preparação, mas isso poderia ser preparado, por exemplo, em larga escala. Já tem um amigo aqui que se dispôs a comprar uma caixa d'água para colocar na sua caminhonete, uma caixa d'água de 500 litros, e comprou o peróxido de hidrogênio a 200 volumes e vai distribuir nessa caixa d'água o peróxido de hidrogênio para comunidades com pessoas carentes que não têm acesso a comprar o álcool gel. Então é absolutamente válida essa medida de pessoas que tenham propósitos altruísticos nesse momento de atender a populações mais necessitadas, mas isso também compete aos gestores públicos, né, fornecer em larga escala esses produtos para essa população mais carente, porque as pessoas que não têm a possibilidade de fazer a desinfecção e a antisepsia com esses produtos extremamente baratos vão persistir como vetores disseminando o novo coronavírus em toda a sociedade. Então, atenção para todos os gestores da saúde e gestores administrativos dos municípios, dos estados e da federação. Atenção para essas soluções que são absolutamente importantes para a desinfecção também dos arredores de hospitais, das unidades básicas de saúde, dos entornos de todos os estabelecimentos que estão funcionando e também dos veículos de transporte, né, dos automóveis, viaturas da polícia, dos bombeiros, metrôs, barcas, aeronaves, enfim, todos os meios de transporte. Os usos de cada uma das soluções desinfetantes preconizados aqui no PAD são os seguintes, como colocado nessa tabela. É interessante ressaltar, como já disse, o uso da povidina iodada para quase tudo, mas não para as frutas que se comem, que são comidas com casca. O álcool gel também, creio que não seja adequado a isso, porque deixa resíduo, já experimentei fazer, ele seca e fica algo ali que depois fica pegajoso, não é agradável o resíduo do colóide que fica do carbômer, né? Então não é adequado para desinfecção de frutas com casca, que se come com a casca. Já frutas
que não comemos a casca, como melancias, melões, bananas, desde que cortadas, né, o cabo sem despencar a fruta, né, essas sim podem ser imersas, assim como por exemplo, laranjas imersas em soluções como a povidina iodada também. Notem que o peróxido de hidrogênio pode ser utilizado em todas as situações. No caso de telas de celulares, temos notícias de que o marido de uma colega farmacêutica, a doutora Giane Loures, que é de Juiz de Fora e reside no interior fluminense, de que essas telas de celulares estragam muito se forem limpas com álcool em gel ou mesmo com álcool líquido, o etanol. Então, o agente biocida preferencial é o álcool isopropílico, que não está inserido aqui dentre os outros, mas que também já foi testado e validado frente aos coronavírus humanos da SARS e da MERS. Então, o álcool isopropílico, embora tenha uma evaporação mais rápida e necessitaria sim de um tempo de exposição de contato de pelo menos 1 minuto, ele tem realmente efetividade contra o novo coronavírus, e se secar em menos de 1 minuto, recomendo que seja reaplicado na mesma superfície 1 ou 2 vezes, para que realmente tenha efetividade. Então aqui estão todas as situações de uso, né? E o álcool gel também não dá para desinfetar roupa, por exemplo, solado de sapato, senão ia ficar aquela coisa, realmente ele tem uma consistência maior do que um líquido, né? Então não é muito adequado. Outras soluções são muito mais baratas e são bastante efetivas para cumprir esse papel. Não precisa do álcool em gel nessa situação, tá bem? O PADME se propõe, nesse momento, oferecer para a sociedade brasileira opções de antissépticos e desinfetantes efetivos frente ao novo coronavírus e que sejam baratos, acessíveis e baratos. Então, a partir desse momento, a partir desse protocolo, temos que descentralizar a nossa atenção do álcool em gel ou do álcool 70, porque sim, podemos utilizar para antisepsia das nossas mãos e para desinfecção de qualquer tipo de superfície ou objetos a povidina iodada, com as devidas restrições aqui colocadas nesse gráfico, o hipoclorito de sódio, o peróxido de hidrogênio, enfim, nós podemos usar essas outras alternativas antissépticas e desinfetantes, e essas sim, principalmente o peróxido de hidrogênio e o hipoclorito de sódio, essas, por serem tão baratas, permitem um amplo acesso da sociedade brasileira, principalmente as comunidades, aquelas pessoas carentes que vivem nas comunidades carentes, que não têm acesso ao álcool gel. Então, o PADME é a proposição de uma democratização dos antissépticos e desinfetantes efetivos frente ao novo coronavírus. Importante ressaltar também a questão de agentes antissépticos e desinfetantes que não têm eficácia frente aos beta-coronavírus, né? Os coronavírus da SARS e da MERS, e que provavelmente também não sejam eficazes em relação ao novo coronavírus. É citado no trabalho do professor Ginter Kampf alguns ensaios com compostos quaternários de amônio que, em concentrações entre 0,02 e 0,05 e a 0,02, né, de clorexidina, que esses produtos não têm eficácia frente ao novo coronavírus, aos coronavírus humanos. Portanto, é preciso lembrar agora as equipes multidisciplinares de saúde que cerca de 90% dos procedimentos operacionais de desinfecção dos hospitais utilizam compostos quaternários de amônio, né? O lisoforme, por exemplo, né, que é a base de composto quaternário de amônio,
né? Nós temos aí a cetrimida, o cloreto de benzalcônico, o cloreto de cetil, de metil, trimetilamônio. Esses compostos não são efetivos contra os coronavírus humanos e, portanto, esses procedimentos operacionais de desinfecção devem, com urgência, serem revisados e alterados para a substituição pelas soluções com peróxido de hidrogênio a 0,5% ou hipoclorito de sódio entre 0,1% e 0,5%, dependendo do tipo de aplicação, ou ainda as soluções de povidina iodada a 0,25% e as soluções etanólicas. Aqui estão as referências bibliográficas, né, de diversos artigos que embasaram todo esse trabalho do PADME e que estão disponíveis na literatura. Nós estamos com um grupo no Telegram, que é o grupo Ciências Farmacêuticas, e o canal Coronavirose, onde temos discussões diárias e também a ajuda de voluntários que têm se somado a esse trabalho altruístico e humanitário de disseminação desse protocolo de antisepsia e desinfecção massiva para toda a sociedade brasileira, com a proposta de soluções antissépticas e desinfetantes acessíveis que contribuam com o aumento da eficácia da proteção frente ao novo coronavírus e que, de modo indireto, permitam um menor número de infecções, uma menor sobrecarga no sistema de saúde brasileiro, com um menor número de internações e, em última instância, um menor número de mortes. Esse é um trabalho humanitário nesse momento e nós todos que estamos nesse grupo Ciências Farmacêuticas no Telegram, pessoas da sociedade, profissionais de saúde, dentre nós farmacêuticos, médicos, tem dentistas, médico veterinário, nós somos vários profissionais de várias áreas e que venham profissionais de todas as áreas a se juntar a nós nessa missão. Digo que todos nesse momento, através do PADME, somos higienistas, sanitaristas, visando a contenção ao bloqueio da disseminação desenfreada do novo coronavírus na nossa sociedade e também mundo afora através desse protocolo que já extrapolou as fronteiras brasileiras. Eu sou Marcelo Crespo, farmacêutico bioquímico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, e aqui estão meus contatos para aqueles que queiram saber mais sobre o protocolo, que queiram qualquer tipo de ajuda para a implantação do PADME, não somente através de mim, mas através das pessoas, das dezenas de voluntários que já se juntaram a nós, através principalmente dos canais do Telegram, Ciências Farmacêuticas e Coronavirose. Eu aproveito para dizer que o PADME tem uma finalidade humanitária e a sua estruturação e implementação são de livre uso e livre replicação em todas as sociedades e governos do orbe. The PADME has a humanitarian purpose and its structuring and implementation are free to use and replicate for all societies and governments worldwide. Le PADME a une vocation humanitaire et sa structuration et sa mise en œuvre sont libres d'utiliser et de reproduire pour toutes les sociétés et tous les gouvernements du monde.